Oi pessoal, o tema da nossa aula de hoje é distinguindo os sons da fala, consoantes. Quando a gente produz a voz lá na laringe, os sons da fala são indistintos. Nós sabemos também que a distinção dos sons da fala é dada pelo movimento dos articuladores do trato que mudam o formato desse trato, dessa cavidade. Essa diferença ou essa característica articulatória já permite que a gente estabeleça dois grandes grupos de sons. Assim, nos baseando em alguns parâmetros articulatórios, é possível a gente separar as consoantes das vogais. E o que é que diferencia, quais são as manobras articulatórias que diferenciam esses dois grandes conjuntos de sons da fala? Verificando a figura do trato vocal, a gente localiza ali diversos pontos desse trato, onde estão localizados os articuladores e que se estendem desde o lábio até a laringe. Para a produção das consoantes, a gente usa toda essa extensão do trato. Isso significa que nós vamos ter consoantes produzidas lá nos lábios, a gente vai ter consoantes produzidas no meio do trato e a gente vai ter consoantes produzidas até na glote. Para a produção das vogais, por outro lado, a gente não utiliza toda essa área do trato. Ao contrário, a área que a gente utiliza é bem mais restrita e se estende do palato duro ao véu palatino ou palato mole. Se você verificar a figura do trato, você vai se dar conta de que a área dele que as vogais utilizam na sua produção é bem mais reduzida do que a área que as consoantes ocupam para serem produzidas. Além dessa diferença, existe também uma outra relacionada ao grau de resistência à passagem do ar que um grupo de sons oferece comparativamente ao outro. Assim, enquanto as vogais são produzidas de forma a oferecer quase nenhuma resistência à passagem do ar no interior do trato, as consoantes oferecem alguma resistência à passagem do ar. Essa resistência pode ser pouca, mas ela pode ser grande e até total, obstruindo completamente a passagem do ar no interior do trato. Além dessas duas diferenças, há ainda uma terceira diferença envolvida na articulação de sons vocálicos e sons consonantais. Essa diferença se relaciona especialmente à ação das pregas vocais. Para a produção das vogais, as pregas fazem sempre o movimento de abre e fecha, ou seja, as pregas vocais vão estar sempre vibrando. No caso das consoantes, entretanto, isso nem sempre é assim. Existem algumas consoantes que são produzidas com as pregas afastadas. Essas consoantes são chamadas de consoantes surdas, em oposição às consoantes sonoras que são produzidas com a vibração das pregas vocais. Nós vamos ver agora um quadro com uma fonoaudióloga comentando justamente essa oposição entre consoantes surdas e consoantes sonoras e os problemas que algumas crianças têm de produzir essa distinção. Esses problemas acabam configurando o que se chama de trocas de consoantes, especialmente das sonoras pelas surdas. Vamos ver então o que a fono tem a nos dizer. A troca de surdo e sonoro. A criança não percebe diferença, não vê diferença entre o P e o B. Então ela usa um dos dois. O F e o V. Então ela utiliza, por exemplo,
F para tudo que tem a ver. Então, faca tem o valor de faca e tem o valor de vaca também. Isso compromete bastante esse discurso. Uma alteração típica nas crianças é a dificuldade entre R e L, rua e lua, né? Então ele vai falar, olha que lua bonita, né? Se for à noite, você deduz que ele está falando do que está no céu, mas se for num horário onde ele está caminhando numa rua e tem uma lua bonita, você fica sem saber o que essa criança quis dizer. Como nós vimos, esse problema que as crianças exibem quando fazem as trocas é o que impede muitas vezes que os adultos distingam na sua fala palavras como faca e vaca. Os sons consonantais, embora precisem ser apoiados nas vogais para serem produzidos, daí o nome consoantes, ou seja, sons que soam junto, não têm uma importância menor do que as vogais. Ao contrário, assim como as vogais, eles vão entrar na composição de uma série de palavras em todas as línguas do mundo. Mas como é, afinal, que nós fazemos para distinguir os sons consonantais entre si? Você já deve ter se dado conta de que a gente tem uma série de consoantes, por exemplo, na língua portuguesa. Como então a gente caracteriza cada consoante? Vamos ver agora como se diferenciam as consoantes entre si. Para isso, o primeiro parâmetro que a gente pode tomar é o que a literatura fonética chama de ponto de articulação. O ponto de articulação é o lugar do trato onde são produzidas as diversas consoantes. Ele também faz menção ao articulador envolvido na produção de uma dada consoante. Assim, se nós voltarmos à figura do trato, é possível reconhecer lá uma série de pontos nesse trato. Esses pontos vão desde os articuladores mais anteriores e, portanto, mais externos, que são os lábios, até os articuladores mais posteriores, como a faringe e a glote. No meio disso, existem ainda alguns outros pontos. Assim, portanto, logo depois dos lábios, existem os dentes, que caracterizam o ponto de articulação dental. Ainda, um ponto que envolve a aproximação dos lábios inferiores até os dentes da arcada superior é o ponto labiodental. Em seguida a esse ponto, nós temos o ponto alveolar, que é o ponto onde se encontram justamente os alvéolos, logo em seguida aos dentes da arcada superior. Sucedendo os dentes, nós temos os alvéolos que vão dar para a gente o ponto de articulação alveolar. Logo em seguida aos alvéolos e um pouquinho antes do palato, a gente tem um outro ponto que é o ponto pós-alveolar. A distinção então do ponto onde se produzem sons, ou a distinção entre esses dois pontos, dá para a gente, por exemplo, na língua portuguesa, a diferença entre s, sh e z, j. Logo após o ponto pós-alveolar, nós temos o ponto palatal, justamente ali na região do palato duro. Indo ainda um pouquinho mais para trás no trato, na região do palato mole ou véu palatino, estabelece-se o ponto que se chama de ponto de articulação velar. Ainda atrás, ainda mais para trás desse ponto velar, na região da úvula, tem-se o ponto uvular. Logo em seguida, a úvula, a gente tem o ponto faringal, que é justamente o ponto onde se localiza a faringe. A faringe é a cavidade que se forma
entre a raiz da língua, que é a porção mais posterior da língua, e as vértebras. Por fim, nós temos o ponto glotal, que é justamente o ponto que se estabelece lá na glote, mais especificamente nas pregas vocais. Esse, então, o ponto de articulação, é o primeiro parâmetro que a gente pode tomar para caracterizar as vogais. E ele já permite que a gente faça algumas generalizações sobre as línguas no que concerne a preferência que elas exibem por um ponto ou outro. Assim, por exemplo, existem línguas, como é o caso do português, que têm uma preferência por sons articulados, por exemplo, na região alveolar. É nesse ponto que a gente produz sons como T, D, N, R, C, Z e assim por diante. Outras línguas, no entanto, como o alemão, vão privilegiar sons produzidos mais para trás no trato. E, portanto, nós vamos ter nessa língua sons, por exemplo, como velares, ou sons uvulares, ou ainda glotais. Essa diferença, dada pela preferência das línguas sobre determinados pontos de articulação, pode oferecer dificuldade para os aprendizes dessas línguas. Bom, como cada língua se especializa um pouco em produzir sons em cada parte do trato, né? Por exemplo, o alemão produz sons mais para trás e o português mais para frente, então muitas vezes um brasileiro vai ter dificuldade de pronunciar sons como o ich, né? O eu do alemão. Como muitas vezes a gente não ouviu quando era menor, né? Sons de outras línguas, a gente também tem dificuldade em reproduzir esses sons, né? Porque eles simplesmente não fazem parte do nosso inventário fônico, né? E outras dificuldades são mais com a entonação da frase mesmo, porque no alemão as palavras são todas muito longas, não todas, mas muito mais longas que no português. Então um aprendiz brasileiro vai ter dificuldade de pronunciar cada palavra como se ela fosse simplesmente uma palavra, vai ficar como se fosse uma frase inteira. Viram só? Essa diferença ou essa dificuldade que os falantes de português têm ao aprender alemão tem, entre outras razões, justamente o fato de a língua alemã preferir sons articulados mais atrás no trato, coisa que é menos frequente na língua portuguesa. Um outro parâmetro que a gente toma para caracterizar e, consequentemente, diferenciar as consoantes entre si é o parâmetro que a gente chama de modo de articulação. O modo de articulação está diretamente relacionado àquela característica das consoantes que a gente observava no início da aula e que diz respeito à resistência que elas oferecem para a passagem do ar no interior do trato. Como a gente também tinha observado no início da aula, existem algumas consoantes que vão oferecer menor resistência à passagem do ar, mas existem também consoantes que vão oferecer total obstrução à passagem do ar no interior do trato. Nós vamos começar, então, justamente por essas consoantes que fazem a obstrução, impedindo a passagem do ar pelo trato. Essa manobra articulatória, ou seja, o impedimento à passagem do ar pelo trato, constitui o que a literatura chama de modo de articulação oclusivo ou plosivo, tanto faz. Esse nome, ele é um nome impressionístico, que decorre justamente da impressão auditiva que se tem ao se ouvir uma consoante oclusiva. Então, por exemplo, uma consoante como k é produzida de modo a que a língua faça obstrução lá no véu palatino. No momento em que há obstrução, o ar, é claro, não passa pelo trato,
mas logo em seguida à obstrução, ou quando há a soltura dessa obstrução, o ar passa, e passa de modo a dar para a gente a sensação de uma pequena explosão. Daí, portanto, o nome desse modo de articulação, que vai caracterizar consoantes como P, B, T, D, Q e G, por exemplo. Se a gente pensa agora em consoantes que oferecem grande resistência à passagem do ar, mas não impedem totalmente a passagem do ar pelo interior do trato, a gente pode considerar as consoantes fricativas. O que são essas consoantes? O que é que caracteriza esse modo fricativo? Novamente, essa denominação tem um caráter bastante impressionístico e que vem lá de uma fonética de final do século XIX, começo do século XX. Então, para a produção de sons fricativos, a gente precisa aproximar a língua de algum ponto na superfície superior do trato. Portanto, trocando em miúdos, a gente precisa aproximar a língua de algum ponto do céu da boca. Então, por exemplo, para fazer a consoante S, a gente aproxima a língua da região alveolar, da região dos alvéolos. Nesse momento, ao invés de a língua tocar o céu da boca, tocar os alvéolos, ela se aproxima bastante, formando um canal muito estreito por onde o ar tem que passar. O que é que acontece então? A gente tem lá um volume de ar que chega até o ponto de início desse estreitamento. E esse volume vai ser sempre o mesmo, ele não vai mudar. Como é então que o ar vai fazer para passar num canal bem mais estreito do que aquele que ele tinha até então? O ar vai se comprimir e no momento em que as partículas de ar se comprimem, elas se friccionam umas contra as outras. É esse movimento, é essa manobra de fricção que dá para a gente a sensação de ruído característica dos sons fricativos. Se a gente pensa agora que é possível produzir as consoantes ainda com um pouco menos de resistência à passagem do ar, a gente pode ter o estabelecimento do modo de articulação lateral. Entretanto, no caso do modo de articulação lateral, existe uma outra manobra que se conjuga com essa menor resistência à passagem do ar. Assim, para a produção dos sons caracterizados pelo modo de articulação lateral, é preciso, em primeiro lugar, que se faça uma obstrução frontal à passagem do ar no trato, ou seja, é preciso que a língua encoste em algum ponto da superfície superior do trato vocal e, ao mesmo tempo em que isso acontece, é preciso que o dorso da língua abaixe e se alargue, formando canais por onde o ar vai se propagar livremente. A conjugação dessas duas manobras dá para a gente sons como lê ou lhe, e que a gente vai usar em palavras como lata ou lhama, por exemplo. Parecidos com os sons laterais são os sons produzidos no modo de articulação vibrante. Também para os sons vibrantes é preciso fazer obstrução frontal em algum ponto do trato e é preciso também formar canais laterais por onde o ar vai se propagar livremente. Entretanto, a diferença crucial entre sons vibrantes e sons laterais está no fato de que, para a produção dos sons vibrantes, a gente encosta a língua e desfaz a oclusão várias vezes.
ou, melhor dizendo, a gente encosta os articuladores e desfaz a oclusão várias vezes seguidas. Esses articuladores podem ser os lábios ou podem ser a língua. Então, por exemplo, a gente pode fazer sons como brrr, que a gente não tem na língua portuguesa, a gente vai usar para imitar a sensação de frio, mas que estão presentes em algumas línguas, como, por exemplo, o oroeu, que é uma língua indígena falada na região de Rondônia. Além disso, é possível a gente fazer sons como r. Para fazer r, nós encostamos a ponta da língua na região alveolar e desfazemos essa obstrução, essa oclusão várias vezes seguidas. Esse som a gente tem na língua portuguesa ainda em algumas regiões do país, especialmente na região sul, e acaba sendo uma possível variante dos sons de R. Aparentado com os sons vibrantes, mas com algumas pequenas diferenças, nós temos o modo de articulação tap ou flap. Esse termo é um termo em inglês que significa batida e que a gente não traduz aqui para o português brasileiro. A literatura fonética usa esses termos no inglês mesmo. Na língua portuguesa, a gente tem, por exemplo, o som r, como em arara, ou então como em prato, por exemplo. O que caracteriza esse modo de articulação TEP é o fato de que a língua bate apenas uma vez na porção superior do trato, concomitantemente à formação dos canais laterais por onde o ar se propaga livremente. Além desses modos todos de articulação, a gente tem ainda o modo de articulação aproximante. O que caracteriza esse modo é o fato de os articuladores não atingirem um alvo propriamente, ou seja, o fato de, por exemplo, dois articuladores não se encontrarem, mas apenas se aproximarem uns dos outros. Como consequência, a gente tem sons que também se aproximam de outros, se assemelham a outros, mas não são propriamente estes outros. Assim, então, a gente tem sons como, por exemplo, o som final do ditongo de pai. Nesse caso, esse som final do ditongo é uma aproximante, porque os articuladores, em especial o dorso da língua, vai assumir uma configuração próxima a, por exemplo, uma oclusiva palatal, mas não vai chegar a fazer a oclusão. Daí, então, o nome aproximantes. Por fim, nós temos o modo de articulação nasal. Nós sabemos que nessa porção, neste aparelho fonador, nós temos duas cavidades, a cavidade oral do trato e a cavidade nasal. O que caracteriza as consoantes produzidas dessa maneira é o fato de que, embora elas necessitem de oclusão no interior da cavidade oral, como as consoantes oclusivas, elas envolvem o acoplamento da cavidade nasal para sua produção. Como é que é isso? A gente sabe que o véu palatino é um órgão móvel que pode se abaixar relativamente à posição que ele ocupa durante o repouso. Ou seja, o véu vai, ao se abaixar, permitir que o ar se propague livremente pela cavidade nasal, coisa que não é possível se o véu permanece levantado como na posição de repouso. Portanto, a produção das consoantes nasais conjuga um modo de articulação oclusivo
com o acoplamento da cavidade nasal. É por isso, por exemplo, que quando nós estamos fortemente resfriados, com uma congestão nasal muito intensa, nós não conseguimos produzir adequadamente palavras como mamão ou palavras como não. No lugar dessas consoantes nasais, a gente vai produzir as suas contrapartes orais, ou seja, mamão vai virar mais ou menos babão, enquanto não vai virar algo como dão. Isso porque, novamente, a gente não tem como fazer com que o ar se propague pela cavidade nasal, uma vez que essa cavidade está lá repleta de muco. Para vocês terem agora uma ideia da possibilidade de a gente cruzar esses dois parâmetros aos quais a gente acabou de se referir, ou seja, ponto e modo de articulação, e com isso caminhar para a diferenciação de cada som consonantal individualmente, a gente pode olhar para uma animação feita na Universidade de Toronto e disponível no site. Então, neste site, como vocês podem observar, a gente tem a porção sagital do trato, que é essa figura do trato cortada, vamos dizer, na horizontal. Aqui a gente pode manipular movimento de língua e informações relativas a ponto e modo de articulação. Então, por exemplo, se a gente pede um ponto alveolar, a língua disposta de uma maneira fricativa, de modo a caracterizar justamente o modo fricativo, a gente vai ter, então, este som que vocês têm anotado aqui à direita, que é o som S. Observem, inclusive, que, como a gente já mencionou na aula de hoje, para a gente produzir esse som é preciso que a ponta da língua se eleve, embora não encoste na região dos alvéolos. É possível ainda, também nesse site, a gente manipular parâmetros como o movimento do véu, o que vai dar para a gente, então, a diferença entre sons nasais e sons orais. Assim, por exemplo, a gente pode selecionar a opção nasal, a gente pode deixar selecionada essa opção de lábios afastados, por exemplo. Com relação ao modo de produção, a gente pode selecionar este modo de produção oclusivo, ou seja, o stop em inglês. E por fim, a gente pode selecionar, por exemplo, aqui nessa opção para pontos, o ponto palatal. É onde a gente vai ter o som nhê que a gente tem, por exemplo, na língua portuguesa. Isso se a gente ainda selecionar a opção de um som vozeado. Então, aqui, essa configuração é a configuração necessária para a gente produzir a nasal nhê, como a gente tem em palavras tais como nhoque. Nesse site, portanto, que você acabou de ver, você pode brincar com essas opções e manipular pontos e modos de articulação distintos para verificar, afinal, quais sons são produzidos em decorrência dessa combinação desses dois parâmetros. Mas ainda há um terceiro parâmetro que entra na caracterização das consoantes e que serve para a gente distinguir os sons consonantais entre si. Esse parâmetro é o parâmetro de sonoridade que se relaciona ao movimento de vibração das pregas. Assim, por exemplo, se as pregas estão afastadas no momento em que nós produzimos uma determinada consoante através da conjugação de ponto e modo de articulação, nós vamos dizer que essa consoante é uma consoante surda. Entretanto, as pregas podem se juntar e vibrar num movimento contínuo e rápido de abre e fecha, o que vai então caracterizar as consoantes que nós chamamos de consoantes sonoras.
é essa diferença na ação das pregas vocais que vai fazer com que a gente distinga sons como P e B por um lado, T e D por outro, ou ainda C e Z, F e V. Se a gente cruza agora todos os 3 parâmetros articulatórios que a gente abordou nessa aula para caracterização das consoantes, a gente vai ter então a caracterização, a distinção de um e apenas um som consonantal. Assim, por exemplo, uma consoante oclusiva bilabial surda é uma consoante produzida de modo a oferecer total resistência à passagem do ar no trato. Além disso, essa total resistência à passagem do ar no trato se produz na região dos lábios e essa consoante é produzida com as pregas afastadas. É isso que caracteriza para a gente a articulação da consoante P. É preciso só fazer uma ressalva de que quando a gente faz P, a gente está fazendo a consoante e também a vogal. Isso porque é impossível a gente fazer a consoante sozinha. As consoantes oclusivas são muito breves e é preciso que a gente apoie a produção delas numa vogal para que o nosso interlocutor consiga percebê-las. Nesse caso, eu apoiei a produção da consoante na vogal E. Você também pode manipular esse parâmetro de sonoridade naquele site que nós vimos na aula de hoje. E pode, então, a partir disso, chegar à caracterização individual de cada um dos sons da fala. O aquecimento das pregas vocais é muito importante para aqueles que utilizam a voz com bastante frequência. Então vamos lá. Abra e feche a boca. Faça isso 20 vezes. Em seguida, estique e encolha a boca. Faça isso 20 vezes também. Gire a língua 20 vezes dentro da boca. Produza o som de R, começando com tons médios e terminando com tons mais agudos. Faça isso por 3 minutos. Mastigue a expressão ama. Pronto! Agora sua voz já está aquecida. Viram só? Nesse quadro deve ter ficado bem claro o papel da distinção, por exemplo, dos pontos de articulação numa tarefa afeita às tarefas da fonética, porém não igual. Com as informações relativas, então, aos parâmetros de ponto, modo de articulação e sonoridade, a gente desempenha uma primeira tarefa do foneticista no sentido de caracterizar e diferenciar os sons da fala, em especial, neste caso, as consoantes. Para a aula de hoje, a gente tem algumas dicas de estudo com as quais você pode complementar as informações que você obteve aqui. A dica de estudos de hoje é este livro intitulado Fonética e Fonologia do Português, de autoria da professora Thaís Cristófaro Silva e publicado pela editora Contexto.
Na primeira parte dessa referência, vocês encontram toda uma seção dedicada à fonética e também a exposição desses 3 parâmetros que nos servem para caracterizar os sons consonantais. Uma outra dica é o livro The Sounds of the World's Languages, de autoria de Peter Ledfold e Ian Madison, publicado pela Blackwell Publishers. Esse livro traz uma descrição fonética, tanto do ponto de vista articulatório como do ponto de vista acústico, de sons encontrados em 320 línguas que fazem parte de um banco de dados da Universidade da Califórnia. É, portanto, um material bastante elucidativo para a gente entender como é que acontecem, como é que são caracterizados diversos sons da fala.